o ritmo de aprendizagem de cada pessoa é diferente. Existem pessoas que vão aprender mais rápido do que outras. Isso é natural. A gente tem aptidões, não é mesmo? Só que a partir do momento que você olha para o desenvolvimento de uma outra pessoa e tira a conclusão de que o seu perde valor porque você não foi tão rápido, não foi tão bom quanto fulano ou fulana, você acaba se sentindo mal. Você cria, né, essa sensação, esse juízo de valor de que você acaba sendo pior do que a outra pessoa. E isso cria o quê? É uma pressão desnecessária nas suas costas. No fundo, você acaba minando até o seu entretenimento. Assim, a atividade ela deixa de ser positiva, de ser só agregadora, e passa a se tornar algo um pouco mais pesado, entendeu? Então, assim, eu vou falar sobre isso porque é algo que eu vivenciei bastante. Essa coisa da cobrança demais, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que é prodígio, né, uma pessoa que se desenvolve muito rápido, a gente fica imediatamente com esse pensamento e não é saudável. Então, assim, vamos substituir um pouco isso, vamos desconstruir, né, essa ideia da comparação. O Mendes está mencionando assim, a comparação prejudica demais, passa de divertida para opressiva. Justamente. Então, assim, eu tenho certeza que algumas pessoas, por exemplo, já me disseram isso, né? Que quando veem meus vídeos, fica tipo... Caramba, que difícil aqui esse truque com 5 bolinhas e... Né, você vê alguma coisa que tem um grau de dificuldade superior ao seu nível de habilidade atual, você imediatamente, tipo... Imagina o trajeto, né? Tudo que você tem que se esforçar para alcançar aquele mesmo resultado. E às vezes esse exercício de imaginar é assustador. É assustador porque você fica tipo, caramba, em cima da velocidade que eu tive para aprender uma coisa que é mais simples, o tanto que eu vou ter que me esforçar para aprender isso, para chegar a esse ponto, é inacreditável, é demais. Então, assim, isso é muito comum e ninguém acaba escapando um pouco desse raciocínio. Tanto a galera que está iniciando, quanto, pasme, né? Quanto a galera que já está há um tempo na arte. Não é porque, por exemplo, você faz com 5 objetos, você já é uma pessoa que executa bem. Não, se comparado a certas rotinas que eu constantemente vejo no meu feed, existem pessoas que fazem coisas absurdas. Absurdas no sentido de, uma vez eu vi um cara, acho que faz 2 dias, lançando com 5 bolinhas, lançou uma terceira, uma das bolinhas mais alto, deu 3 piruetas e pegou de costas. Eu fiquei assim, caramba. São exemplos assim de performances que fazem eu me sentir, sabe, quase como se eu não soubesse fazer malabarismo. E o grande ponto é que você não pode ficar imerso nessa sensação, né? A questão é que você faça uma comparação consigo mesmo. A única comparação que você deve fazer é com o seu desenvolvimento pessoal, e o que eu recomendaria também é, caso você tenha uma pessoa que tem uma jornada muito semelhante à sua e você sabe que tem uma jornada semelhante à sua, um amigo que começou a praticar junto com você, vocês podem criar essa coisa de comparar, porque acaba também motivando. Quando uma pessoa aprende um truque primeiro que a outra, e aí tá trocando ideia semanalmente, isso acaba sendo um estímulo para você, tá tipo, pô, fulano pegou, vou tentar também. Mas assim, você tá na mesma liga, né, que a pessoa, você tá na mesma escala que aquela outra pessoa. Então faz uma diferença bem significativa do que você acabar às vezes comparando com uma pessoa que tem uma aptidão bem diferente da sua e um ritmo de desenvolvimento bem diferente do seu, né? Eu sei que em alguns momentos a gente fica com a sensação de estagnada no sentido de tem dias e dias, né, semanas e semanas, às vezes a gente não consegue treinar muito, às vezes a gente não sai muito do lugar em aprender coisas novas e tudo mais, e a habilidade ela fica ou mais ou menos a mesma, ou acaba enferrujando, né, que a pessoa fica um pouco distante da arte, fica um pouco distante da prática, e isso é comum, né, você acaba ficando um pouquinho enferrujado. E aí, em cima desses períodos, né, que não são de desenvolvimento alto, quando você é exposto a uma postagem de alguém, a alguma movimentação artística de alguém, tá fazendo muita coisa, tá acelerado, fazendo altas coisas diferentes, isso inevitavelmente te dá uma sensação de ruim. Né? Eu imagino também, né, agora fazendo um paralelo, um pouco fora do mundo do malabarismo, na própria rede social aqui no Instagram, a gente está sendo constantemente bombardeado com pessoas, tipo, anúncios dizendo: você poderia estar criando seu próprio projeto, vendendo, não sei o que.
um monte de coisa relacionada a tipo, empreendedorismo online, faça isso, faça aquilo. O tempo todo também pessoas querendo provar que estão sendo extremamente produtivas, e sendo que isso acaba sendo tipo, cobrança demais, porque quando você olha muito esse tipo de coisa, você acaba considerando que isso é normal, que, né, que você também tem que estar fazendo aquilo, sendo que você é uma pessoa completamente diferente, você tem seus próprios processos, seu próprio caminhar. Mas, assim, por repetição, por ver muito, a gente fica com a falsa sensação de que tem que estar fazendo também. Estar tocando 1000 coisas, conseguir conciliar trabalho com cuidar da família, com fazer exercício, com ter uma rotina alimentar perfeita. Enfim, na rede social isso acaba também sendo muito frequente, né? Porque é constantemente mostrado esse sinônimo de quase que perfeição, né? Assim, de você tem que ter esse estilo de vida e todas as abas têm que estar bem amparadas, tudo tem que estar correndo muito perfeitamente, quando na real não é bem assim que a banda toca, a gente sabe disso. Fala aí, William, salve todo mundo que está chegando. O tema dessa live é não se cobre demais, beleza? É relacionado ao malabarismo, porque é um problema que eu tenho bastante, e eu imagino que muitas outras pessoas também acabam caindo nessa questão, porque a gente acaba se comparando com as outras pessoas. Isso é inevitável, né? A gente está vendo umas performances uns dos outros, e isso é muito frequente. A questão é que, às vezes, a gente fica se botando para baixo, fazendo um juízo de valor do nosso próprio rendimento, como se, cara, você fica se sentindo a pior pessoa, o pior malabarista, tipo, você realmente entra numa coisa quase próxima à tristeza, sabe? Isso eu já senti também, numa época que eu não estava conseguindo praticar com tanta frequência. E aí a gente fica se depreciando, né? Então, assim, a grande mensagem que eu quero que vocês levem para casa, a única comparação que você tem que fazer é consigo mesmo. Você tem que ser melhor hoje do que você ontem, tá entendendo? Né? A gente usa a comparação com a outra pessoa sempre no contexto de motivação. O outro faz é porque é possível. E aí você procura meios estratégicos de adquirir aquela mesma habilidade, né, da pessoa que faz mais, né, que está conseguindo fazer coisas que você ainda não sabe, etc. Né, mas nunca no sentido de você achar que o seu desenvolvimento está errado, porque, de fato, as pessoas têm ritmos completamente diferentes. Né? O desenvolvimento de algumas pessoas vai ser muito rápido. Né? Há exemplo, você ensina malabarismo para 10 crianças, ou 10 pessoas, adolescentes. As 10 vão ter o mesmo desenvolvimento quando você estiver ensinando ali para todas elas? Não, muito pelo contrário. Vão ter algumas que, assim, em papo de 5 minutos a pessoa já está fazendo a cascata com 3 bolinhas, enquanto outras vão estar pelando muito para conseguir executar. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que ninguém é igual a ninguém em termos de aptidão, de facilidade, coisas assim, e que você tem que respeitar o seu próprio ritmo. Então, o começo, o ponto de partida, o marco zero, é você se conhecer. O que para você flui rápido, flui fácil, e que para você é mais difícil, é mais complicado. Tá entendendo? O William mencionou aqui. Verdade, a gente se compara e se cobra muito. E, cara, isso acaba sendo prejudicial porque você fica com essa pressão, né, assim, que a gente cria na nossa própria cabeça, e aí o praticar não se torna tão divertido, né, porque você tá pensando que você não tá tão bom quanto você poderia. Entende o ciclo que você acaba criando, né, de tipo... e o William, eu infelizmente não vou poder aceitar o seu convite, tá, pra entrar aqui na live agora, porque eu tenho feito essas lives diariamente, né, assim, falando sobre temas específicos. Aí, em outras oportunidades que eu faço lives, assim, que eu troco ideia com as pessoas, a gente conversa, tá bem? Mas agradeço aí você ter chegado, ter comentado, isso já ajuda, significa muito. A Dani aqui tá mencionando também, a grama do vizinho sempre é mais verde, precisamos desconstruir esse pensamento. É isso, porque a gente faz muito a questão de não se contentar com o que tem. Tem uma frase que eu acho muito boa. A minha mãe, ela costuma falar essa. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Vou repetir. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Isso é uma coisa bem... cai um pouco na questão filosófica, inclusive
eu não lembro qual foi o filósofo, se não me engano é Sócrates, me corrijam se eu estiver errado, mas ele fala que você só ama enquanto você não tem, né? A partir do momento que você tem, você não vê mais tanto valor, né? Isso ficou ofuscado. A gente acaba só focando, tá, o que eu não tenho pra eu pegar agora, tá entendendo? Quando na verdade esse ritmo tem que ser menor. Tudo bem, você tá treinando avidamente, pegando altos truques, fazendo altas coisas acontecerem. Isso é ótimo, é um período que você está passando. Mas quando você para ver o recorte de meses, o recorte da sua vida, vão ter momentos onde você vai estar focado, vai ter outras prioridades. Você vai ter outras coisas que são seu foco da sua atenção e tudo mais. Você está se dedicando àquilo. E você não pode, nesses períodos, achar que porque você está se dedicando a uma coisa, que você está estagnado nas outras, que você é ruim por causa disso, porque fulano está fazendo mais. Enfim, não dá pra seguir esse caminho de raciocínio, tá entendendo? O Zé do Caroço falando, a grama do vizinho é mais verde, só que a minha dá mais brisa. Sim, mano. O Kainan chegou aí. A mensagem de hoje é regular as expectativas. A cobrança, ela vem de uma certa expectativa. Então, se você tá ali, você tem o seu treino, você tem a sua rotina. Aí você põe na sua cabeça, né, que por algum motivo, seja porque você viu alguém, seja porque você tem esse sonho, né, essa ambição, você põe pra você que você quer pegar tantas coisas, tantos truques em um determinado tempo. E aí você não consegue cumprir isso, você se frustra. Você sente uma frustração imediata em consequência de você ter criado uma expectativa. Em consequência de você se comparar com o outro dizendo, melhor, pior. Sendo que não existe. Entendeu? Então, assim, a mensagem, ela é bem simples. Inclusive, assim, eu acho que é uma coisa que é óbvia, né? A gente, quando pensa sobre esse assunto, é muito óbvio. Só que, às vezes, o óbvio precisa ser repetido. Sabe? Às vezes, os conceitos, as premissas básicas, elas precisam ser repetidas. Porque, às vezes, a gente esquece. Às vezes, a gente precisa ser lembrado. Então, assim, quando vejo, por exemplo, o Hudson, que acabou de entrar nessa live. O Hudson, pra quem não conhece, é um menino de 10 anos de idade que tá fazendo, tem 3 meses de malabarismo e já tá fazendo altas coisas. Ele é muito talentoso. Né? Assim, é uma pessoa que eu realmente diria que se encaixaria num perfil de prodígio, uma criança que arrasa, com todos os sentidos da palavra. Mas assim, independente de haverem crianças, né, pessoas que começaram muito cedo, que estão avançando muito rápido, a gente tem que sempre estar respeitando o nosso universo, né? De você tem que se desenvolver do seu jeito. Seu jeito, seu ritmo, tudo seu, literalmente, entendeu? Então vou chegar aqui à questão das observações aqui, o William tá falando. Mano, você tem que se basear em você, não nos outros. Você precisa se concentrar em ser melhor que você mesmo, exatamente. Uma frase que eu gosto muito é o lance de você buscar ser melhor, né, hoje do que você ontem. Isso é bem tranquilo de pensar, é uma forma bem intuitiva de você estar sempre regulando esse lance da expectativa, de não ficar olhando demais para a grama do vizinho, entre aspas, né? O Yuri chegou aí, salve Yuri. O que eu quero estimular, né, através dessas conversas, através dessas trocas de ideia, é mostrar para vocês que você pode desconstruir esse raciocínio, né? Eu tô desconstruindo o raciocínio enquanto converso, porque já mencionei isso aqui e vou estar sempre mencionando que quando eu falo alguma coisa pra vocês, eu não tô falando na posição assim de eu sou o conhecedor do assunto e tô aqui trazendo à luz. Não, eu falo porque eu tô repetindo pra mim mesmo coisas que eu considero que são importantes de eu incorporar, de eu mentalizar, de eu pensar, e também acho relevante passar isso pros outros, tá entendendo? Passar um raciocínio que faça sentido, que estimule, que motive, que tenha esse caráter e esse viés positivo, tá entendendo? Então é por isso que eu faço esse tipo de movimentação. A Cigaia falando aqui, eu namoro um malabarista tem quase 2 anos. Nunca aprendi por sentir muita pressão. Tô tentando quebrar isso. Olha, é um bom exemplo, assim. Às vezes, quando você, né, tá aprendendo, tá bem no início, aí é posto os objetos na sua mão. E aí você vê que, tipo, você não necessariamente tem facilidade, às vezes fica muito tempo fazendo uma coisa que é clássica. As pessoas, né, às vezes acabam fazendo esse lançamento assim, um pro lado, pro outro, ao invés de fazer a troca. Esse daqui é um lançamento pro chuveirinho, né, de você passar uma por baixo e outra por cima. Esse daqui seria o lançamento mais simples de aprender. Enfim,
quando a gente tá do lado de alguém que já sabe, e a pessoa tá ensinando, e aí você vê que, tipo, você não tá se desenvolvendo tão rápido quanto você gostaria, né? Aí você fica, assim, achando que o problema é você, tá entendendo? A gente, às vezes, fica nessa coisa de realmente fazer um juízo de valor, de dizer, putz, eu não sirvo pra isso. E essa é o ponto que tá errado. O não servir pra isso tá muito atrelado, é tipo, eu não tenho coordenação motora pra fazer malabarismo. Se você acha que não tem coordenação motora, que essa não é a sua expertise, a sua habilidade, é justamente por esse motivo que você deveria aprender. Por que, Pedro? Eu não tenho coordenação motora, pra mim vai ser mais difícil. Pra que eu vou aprender malabarismo? Porque a atividade, no seu ritmo de desenvolvimento, vai ser capaz de melhorar significativamente a sua coordenação motora. Porque ela é uma atividade que aumenta a sua massa cinzenta do cérebro, e aumentando a massa cinzenta do cérebro, ela está atrelada à sua percepção de espaço, seu raciocínio lógico e também à sua coordenação motora. Então, assim, a pessoa que acha que tem, né, problema exatamente com isso, e aí você toma para si, eu quero melhorar, quero desenvolver uma coordenação motora melhor, malabarismo é a atividade perfeita para isso. Porque é uma atividade física aeróbica, né, um complementar, e também tá aguçando constantemente essa sua habilidade. Aí você tem que também ter certas coisas em mente, né? Você tem que entender, né, onde você tem bom rendimento e onde você não tem bom rendimento. Onde a gente sabe que não é tipo a nossa praia, onde não é, né, a nossa facilidade, nosso mar de rosas, a gente tem que estar mais ciente de que o erro vai acontecer e você tem que saber contornar esses erros, você tem que saber, né, evitar a frustração. Porque quando a gente não tem facilidade, a gente erra muito, e aí fica sentindo que está batendo a cabeça contra a parede, e aí bater a cabeça contra a parede é sinônimo de não quero, sai daqui. E esse não é, de novo, o raciocínio, entendeu? É para você buscar meios de facilitar essa prática. Eu volto e meia dou umas dicas que são bem interessantes, por exemplo. Se você vai lá fazer malabarismo e sabe que vai errar muito um truque, cara, faz perto de uma cama, um sofá. Se cair, vai cair na cama, no sofá. Você vai poder pegar mais fácil. Você não vai ter que ficar se abaixando o tempo todo, que é um dos grandes empecilhos de você acabar errando muito. Tá treinando com 4 objetos, tá treinando com 5 objetos? Treina perto de uma superfície que vai te auxiliar, né? Filma o seu treino para você poder se ver. Tem tantas coisas que você pode pôr em prática que vão tornar essa jornada muito mais satisfatória, né? Bem menos maçante. Salve aí o pessoal que tá chegando aqui agora na live. O William falando, tipo, eu curto claves e aros, bolas mais ou menos. No meu caso, eu sou extremamente fã das bolinhas, mas eu não me dou muito bem com clave. O meu rendimento é um pouco menor com elas e com outras coisas também. O tema dessa live, o Tati, Andressa que chegaram aí, é sobre cobrança, né? Que isso é uma coisa que a gente acaba fazendo bastante. E não só a questão do malabarismo, né? O tempo todo a gente é bombardeado de... o seu estilo de vida tem que ser esse. Você tem que ter tais hábitos alimentares. Você tem que consumir tal marca. Você tem que fazer tal coisa. A gente o tempo todo acaba se sentindo frustrado com a nossa própria vida. Não sei se vocês já repararam isso, mas é bem comum, né? De você... Quando se trata de propaganda, quando se trata de anúncio, a gente fica com essa constante sensação de não estar satisfeito com o que a gente tem. E a grande verdade é que quando você cria essas expectativas, às vezes altas, por se comparar com o outro, né, numa vibe a grama do vizinho é sempre mais verde, você vai acabar se frustrando, você vai acabar se sentindo muito mal. Entendeu? Então a ideia é que você cultive, ao invés dessa comparação negativa, essa comparação de juízo de valor, você, na verdade, faça um exercício de se comparar consigo mesmo, de celebrar as pequenas vitórias. Olha, essa frase é ótima. Celebrar as pequenas vitórias é tudo. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Essa frase, para mim, é perfeita. Tanto para o malabarismo, quanto para coisas da vida. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Valorize o que você tem, tá entendendo? E o seu ritmo e as suas coisas. Hello, dude. How are you doing, my man? Thank you for stopping by once again. William falando. Eu me cobro às vezes com as bolinhas, mas vejo que não consigo ter o rendimento que eu quero. Por isso não me cobro mais sobre isso.
HE falando assim, eu não conseguia nem jogar Swing Poi, hoje jogo Fire Poi e Devil Stick. E às vezes tem muito uma coisa de tipo, que brinquedos se encaixam melhor na nossa personalidade, sabe? Às vezes a pessoa realmente não se dá muito bem com um certo objeto, a um ponto de que realmente não fica tão legal praticar, não é satisfatório. Isso é uma coisa muito importante do treino. O treino, ele tem que te trazer mais conquista, mais satisfação do que frustração. Se você está treinando e sente muito mais frustração do que qualquer coisa, das duas, uma. Ou você está treinando uma coisa que está muito mais difícil do que você deveria treinar, né? Algo que está muito avançado, você está pulando etapa, ou você está fazendo algo que realmente não está... O santo não está batendo, não está fluindo. Então, assim, você tem que procurar os brinquedos, as coisas, assim, seja bolinha, seja clave, seja swing, pois, seja bambolê, aquilo que te mais agrada, sabe? De você fazer é divertido, flui bem, né? Então, assim, não é frustrante. A mensagem é bem essa, assim, você tem que... O autoconhecimento aqui é a chave. Você tem que saber o que pra você é bom e o que pra você é ruim. E onde você é melhor, onde você é pior. Entendendo essas coisas, você raramente vai ficar frustrado. Você vai ver a pessoa aprendendo 5 bolinhas em um mês, você vai falar assim, pô, maneiro, a pessoa tem talento, né? De, tipo, tem uma facilidade de pegar. Ela, enfim, incrível. Maneiro, acha a pessoa, tipo, referência, interessante, legal de assistir. Até você pode seguir a pessoa. Mas você não vai se sentir mal nas suas próprias habilidades, do que você está fazendo, porque você tem ciência que o seu caminho, os seus processos são diferentes. Você tem uma bagagem e uma trajetória diferente das outras pessoas. E não é para você ficar se comparando de você tem que estar se desenvolvendo tão rápido quanto o outro. A comparação legal de ser feita é quando você faz com alguém que você sabe que tem mais ou menos a mesma aptidão que você e começou no mesmo tempo que você também. Quando você está iniciando e você junta com um amigo, bora aprender malabarismo, ou bora aprender tal modalidade, e aí vocês dois estão treinando juntos, começaram no mesmo tempo e tudo mais, vira uma motivação maior, porque você, o amigo pegou um truque primeiro que você, aí você falou, pô, você se sente engajado, instigado a treinar também, porque tá dentro da sua possibilidade, tá entendendo? Você não tá falando de se comparar com uma pessoa que tem uma aptidão muito diferente da sua. Você tá falando de uma pessoa que a única diferença entre você e ela foi que talvez ela tenha treinado mais alguma coisa do que você. Então você tem como correr atrás disso, tá entendendo? Você tem como treinar pra chegar e conseguir o truque também com aquela pessoa e vocês estão crescendo juntos. Isso é bem legal, porque um tá segurando a mão do outro e crescendo em unissom, crescendo em conjunto, crescendo... isso é bem legal. Eu diria que eu faço bastante isso quando nas redes sociais, né, eu procuro pessoas que fazem truques semelhantes aos meus, né, que fazem coisas assim. Óbvio que eu sigo uma diversidade enorme de artistas, mas às vezes a conversa ela flui muito com a pessoa que tem um estilo de jogo parecido com o meu, né? E aí eu converso com essa pessoa porque aí eu posso crescer junto com ela. Ela é parecida comigo. Então, assim, eu ensino alguma coisa que ela não sabe, ela ensina algo que ela sabe e eu não sei, entendeu? Vocês pode fazer esse raciocínio também. Isso é o que eu chamaria de comparação saudável. É uma comparação frutífera. Diferente de você acabar se comparando com uma pessoa que ou treina muito mais que você, ou que tem uma aptidão diferente de você, e aí você acaba inevitavelmente se sentindo mal, né? Então, não é legal. A Tati tá mencionando. Arriba, William, com prática tudo se pode. É isso. Obrigado aí pelo contato, tá, Tati, aí, por estar auxiliando aí na nossa live. Que é uma live muito... Salve, Rian! Tranquilo, mano? A gente tá abordando aqui esse tema que é muito maneiro, porque não vale só pra questão do malabarismo. A gente tá o tempo todo, quando se trata de rede social... o tempo todo dizendo, cara, você tinha que estar tendo tal hábito alimentar, você tinha que, falando em referência de jogo, você não tinha que ser prata, ser bronze, você tinha que ser platina. Você tem que conquistar tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E isso muitas vezes é irreal. A gente fica nessa correria de tentar se equiparar aos outros, numa correria de tentar fazer tanto quanto
é mostrado, né, tipo, vidas perfeitas de pessoas impecáveis que existem nas redes sociais, sendo que não é bem assim, tá entendendo? A gente tem trajetórias, né, na rotina, no dia a dia, que são muito variadas. Às vezes você está se dedicando a uma coisa, às vezes você está se dedicando ao trabalho, às vezes você está se dedicando, né, a crescer essas habilidades, esses hobbies que você tem. Enfim, as possibilidades são múltiplas e a gente não pode ficar se prendendo nessa comparação de tudo que eu tenho perde valor diante do desenvolvimento rápido de outra pessoa. Tudo que eu tenho é pouco comparado ao tanto que o outro tem. Não, mano, valoriza tudo que você tem. Eu falei essa frase no início da live, vou repetir porque eu acho uma frase muito potente. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Essa é a mensagem, tá entendendo? E aí, Helena, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Pra quem não sabe, a Helena é minha irmã, tá? Ela tá aqui me dando um apoio moral. Agradeço. Mas sim, gente. Algum de vocês sente que passou por uma época de ficar fazendo uma comparação ruim demais, de botar essas expectativas altas demais? E aí, Vipassa! Tudo bom, mano? Esse malabarista é incrível, conceitual das claves, o cara manda muito, referência demais. A gente está falando aqui sobre botar expectativas altas, como a gente vive numa sociedade que está bombardeando o tempo todo a gente com determinados objetivos, determinadas, entre aspas, sonhos, né? De tipo, você tem que ter tal hábito alimentar, você tem que fazer tal coisa, você tem que estar faturando milhares de reais online, você tem que estar fazendo empreendedorismo, você tem que estar dando cambalhota para trás, você tem que aprender a voar, você tem que aprender a fazer... Brincadeira. Mas assim, é muito posto essa questão das expectativas, né? E a gente se sente frustrado muitas vezes porque não está valorizando o que tem. Então a frase de hoje é: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. A cobrança ela tem que ser feita assim, só de uma forma saudável, frutífera, para você estar sempre se motivando a aprender mais, mas não de um jeito a você desvalorizar por completo o que você tem. Entendendo? Salve aí. A Gaia mencionando: agora estou em casa, mas estava via. Então, você antes estava se cobrando bastante e agora tá melhor, né, Gaia? Fico muito feliz com o seu relato. Você mencionou, né, que namora um malabarista e se sentia meio travado no início e agora tá melhor, né? Então isso é perfeito. Fico muito feliz com o seu relato também. A Aruana falando: sim, eu coloco umas metas muito altas e quando fica difícil, isso me desmotiva. Exatamente. Isso é muito comum. É uma movimentação, às vezes, até natural, né? Assim, porque a gente quer almejar as coisas boas, sabe? Assim, de, poxa, objetivos grandes. Só que a gente também tem que trabalhar, né, com essas coisas que eu mencionei. De você tem que se compreender em quais aspectos, em quais áreas você tem bastante facilidade e quais você tem menos facilidade. Você tem que baixar um pouco essa questão da expectativa e celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, né? Você não precisa num dia, mesmo que esteja treinando muito um truque, você não precisa pegar ele do dia pra noite. Celebre, tipo, cara, tô conseguindo fazer esse lançamento aqui com mais controle, eu consigo já dar, né? Vamos supor, a pessoa que tá fazendo o Milsman assim, e ela já consegue rodar um pouquinho mais, né? Curvar um pouquinho mais o lançamento por baixo do braço. Cara, isso é motivo de você celebrar, isso é motivo de você ficar feliz com o que você conquistou, sabe? Você não precisa já estar fazendo perfeitamente para você estar feliz. Então, é isso que mantém a graça dos treinos diários, inclusive, sabe? Se a gente ficar o tempo todo pondo metas, pondo objetivos que não são muito realísticos, né, para o nosso contexto atual, isso só acaba desmotivando, e desmotivando você também perde a diversão de estar fazendo, você acaba se sentindo mal, enfim. Gera um ciclo de pensamentos negativos, tá entendendo? A gente pode evitar, e tem como evitar muito tranquilamente isso. A Gaia falando: agora estou em casa, quando estou viajando com os 4 malabaristas, desenvolvi muito rápido. Essa imersão é muito boa, né, de você estar junto com outras pessoas, e isso te estimula também. Então é meio que nessa proposta, nessa pegada, nesse quesito, e eu gostaria de saber assim, o que vocês acharam até então. Pessoal, assim, teve bons relatos até agora, galera que
que já se sentiu, identificou que em certas épocas fez essa cobrança grande demais, mas agora não está fazendo mais isso, não necessariamente está fazendo melhor, né? Então, assim, que fique como mensagem, e que se você identificar que outra pessoa está fazendo isso, de se sentir frustrada com o próprio rendimento, seja a pessoa amiga que vai explicar a mesma coisa que eu estou explicando para vocês agora, tá entendendo? De mostrar que a gente tem que celebrar o que a gente tem, o nosso ritmo, a nossa individualidade, porque isso, cara, é o ponto de partida. É literalmente o ponto de partida.